Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 18 de dezembro de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Jesus parou e mandou que lhe trouxessem o cego. Ao aproximar-se, este perguntou-lhe: Que queres que te faça? Respondeu ele: Senhor, faze que eu veja. Jesus lhe disse: Vê, tua fé te salvou. Lucas 18, 40, 42. Meta do mês: desenvolver a gratidão e combater a ingratidão. Deus permite que sejais às vezes pagos com ingratidão para submeter à prova vossa perseverança em fazer o bem. Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. Meta do dia: exercitar o amor e a gratidão a todos aqueles que nos auxiliaram de alguma forma durante esta semana. Sugestão para sua prece diária: prece para combater a dureza de coração. Bondoso Jesus, amigos espirituais, nós rogamos nesse instante amparo e proteção. E rogamos também que nos ajude a desenvolver em nosso coração, em nossa mente, sentimentos de brandura, de paz, de fraternidade, de alegria. Bondoso Jesus, que possamos combater em nós a dureza de coração. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje, quarta-feira, é dia da desobsessão. Então, nós estaremos em nossa casa espírita às 8 horas da noite para receber todos aqueles que vão comparecer, dando continuidade ao seu tratamento espiritual. Lembramos aos amigos que é importante chegar um pouco mais cedo, porque 7:55, o portão da nossa casa espírita é fechado. Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários às Cartas Universais e ao Apocalipse. Estamos estudando a carta de Tiago. Irmãos, não murmureis uns contra os outros, para que não sejais julgados. Carta de Tiago, capítulo 5, versículo 9. Queixumes. Cada vez que nossos lábios cedem ao impulso da queixa, quase sempre estamos simplesmente julgando a vida que nos é própria. Observa assim a ti mesmo e deixa que a consciência te vigie a palavra. Se viste uma pessoa em falta contra a outra, não lhe exageres a culpa, recordando quantas vezes terás faltado igualmente contra o próximo. E assim, como agradeceste a quantos te desculparam os senões da conduta, confiando em que te melhorarias com o tempo, ampara também o irmão caído em erro, por meio de teu otimismo fraternal, para que se levante e te bendiga. Se um companheiro te ofendeu, não te confies as reações descabidas. Refletindo nas ocasiões
em que terás igualmente ferido os semelhantes. E assim como te rejubilaste diante de todos os que te esqueceram os golpes, na certeza de que saberias reconsiderar a própria atitude, auxilia também o amigo que se fez instrumento de tua dor, por meio do ouvido de todo mal, a fim de que ele se restaure e te abençoe a grandeza de espírito. Em toda conversação na qual sejamos induzidos a examinar o comportamento do próximo submetido à censura alheia, vasculhemos o íntimo, concluindo se não teríamos praticado incorreções iguais ou maiores no lugar dele. E em todas as circunstâncias, não nos esqueçamos de que, em nos queixando de alguém, estaremos intimando automaticamente a nós mesmos a viver em nível mais alto e a fazer coisa melhor. Comunicação de Emmanuel, publicada no Reformador, agosto de 1961. E também na obra Palavras de Vida Eterna, da editora FEB e da editora Comunhão Espírita Cristã, capítulo 100. Meus amigos, ao ler essa mensagem, eu me lembro aqui de um tempo aí para trás, mais ou menos uns 7 anos, 8 anos, eu trabalhando com a evangelização dos jovens, e eu fiz um comentário desagradável sobre postura, comportamento deles, né? Numa reunião de avaliação, e aí um dos trabalhadores me disse assim: temos que ter muito cuidado com esse tipo de fala, porque eles estão nessa situação de hoje. Porque nós temos que ter cuidado, porque se fosse nós, talvez nós faríamos coisas piores, ou já fizemos coisas muito piores do que o que eles estão fazendo hoje. E isso mexeu comigo, que nunca esqueci dessa observação, né, desse puxão de orelha. Então, às vezes a gente faz comentários desagradáveis sobre comportamento, sobre situações do colega, do companheiro da casa espírita, de irmãos, de vários lugares ou situações em que nós estamos envolvidos. E a gente esquece que, às vezes, nós já fizemos coisas piores do que aquela pessoa comentada está fazendo. Então é importante a gente perceber estas questões nesse contexto do Evangelho de Jesus. Desenvolver no nosso íntimo os sentimentos de caridade para com aquelas pessoas. Ter o tato na fala. Não quer dizer que a gente tem que ficar meio que, como a gente escuta muito em alguns vídeos aí, ficar passando pano para o erro da pessoa. Mas é ter tato na fala, para que a gente possa ter essa pessoa junto da gente. Se a gente vai numa palavra agressiva, numa palavra de desconsiderar aquela pessoa, mesmo que seja criança, mesmo que seja um jovem, e a gente distrata, é agressivo, xinga,
desrespeita aquela criança, ela não vai ter a mesma coisa para com a gente. Então, ela não vai ter o mesmo carinho, ela vai sempre nos desrespeitar também. Então, a gente tem que evitar muito esta questão das queixas que a gente faz sobre as pessoas. Ontem nós já comentávamos isso, amanhã vamos voltar nesse assunto, porque o Emmanuel traz 3 mensagens referente a este versículo e este capítulo da carta de Tiago. E é interessante a gente pensar sobre isso, porque, meus amigos, nós não estamos na condição de juiz, nós estamos na condição de companheiros. E se a gente quer ter a pessoa do nosso lado, nós também temos que saber aproximar dessa pessoa. Quem vai querer ficar perto de alguém que é agressivo, de alguém que é ríspido, de alguém que é bruto nas suas falas? E a gente vê muito isso em todos os ambientes. Rudez na abordagem com pessoas. Às vezes a gente se torna uma pessoa deselegante. E nós não sabemos a dor que está no outro que está conversando com a gente. É claro que nós todos temos que trabalhar a educação, né? Ser educado, ser cortês com as pessoas. Mas aqueles que ainda não conseguiram compreender, nós desenvolvermos um pouquinho mais de compaixão por essas pessoas, porque elas ainda não estão no patamar em que nós já nos encontramos, de perceber que aquela atitude é uma atitude rude, que aquela atitude é uma atitude deselegante, que vai criar mecanismos de afastamento das pessoas. Então é importante aqui termos isso como base na nossa vida. Não estou dizendo que quando você está em atendimento particular ali com a pessoa, é outra situação, porque você pode estar num atendimento de conversa fraterna ou na triagem fraterna, por exemplo, está só você e a pessoa, e ela expondo as suas dores, suas angústias, e ali você vai pontuando os passos, ajudando a pessoa a tomar pontos de partida para o melhoramento. Então, às vezes, nesse instante, a conversa pode até ser um pouquinho mais incisiva, para que a pessoa possa ser auxiliada também. Mas nunca faltemos com respeito com as pessoas. Diz o Emmanuel no início da mensagem: cada vez que nossos lábios cedem ao impulso da queixa, quase sempre estamos simplesmente julgando a vida que nos é própria. Então, fiquemos com essa mensagem de Emmanuel e vamos fazer prece. Graças a Deus, bondoso Jesus, benfeitores amigos, nós somos gratos por sempre estar conosco, por nos auxiliar, por dar-nos condições de continuar a tarefa, dando-nos condições de nos manter firmes, mesmo quando muitas coisas trabalham contra, muitas vezes a incompreensão da nossa família, que na sua maioria se priva da nossa presença pelo trabalho do Evangelho de Jesus. Muitas vezes também nós não compreendemos a dinâmica do trabalho, nos tornando queixosos, reclamantes. Bondoso Jesus, tenha compaixão de nós. Ainda somos muito necessitados. Vem, Jesus, em nosso socorro, em nossa falta de fé, em nossa incredulidade. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado.
Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.